Minha mãe conta essa história, tinha uns 3 anos de idade, ela tava folheando uma revista e me mostrava, né? Então, olha aqui o policial, você vai ser policial quando crescer. Aí mostrava um enfermeiro, você vai ser um enfermeiro ou bombeiro. Aí diz minha mãe que eu falei assim, não mãe, eu não vou ser nenhuma dessas profissões, eu vou ser cientista. Então, eu não sei quando começou, eu sei que sempre eu gostei de ciência. Meu padrinho de batismo era biólogo, né? Então eu morava no interior de São Paulo, em Novo Horizonte, São Paulo. E meu passeio favorito era visitá-lo em São Paulo, onde ele me levava no laboratório dele. Então ele me dava tubinho de ensaio e tal, reagentes. Naquela época ele me dava até ácido sulfúrico para eu ficar brincando. A minha brincadeira era fazer experiência. Então eu não consigo precisar quando eu... Acho que desde sempre, desde que eu nasci eu gosto de ciência. Eu queria ser... Que laboratório era esse? Era um laboratório de ensaio clínico, a CRIESP, antiga CRIESP, Central de Radioimunoensaios de São Paulo. E eu sempre gostei... Ele não era um acadêmico, ele era um funcionário. Funcionário. E eu sempre gostei tanto de biologia quanto de química, né? Tanto é que eu fiquei... Hoje em dia eu trabalho com as duas coisas, uma fusão dos dois. Eu estudei até o segundo colegial, naquela época, né, agora mudou de nome, mas até o segundo colegial em escola pública, em Novo Horizonte. O terceiro colegial fui estudar com uma bolsa, porque meus pais não tinham condições de me pagar a escola. Estudei num colégio privado no Interativo, lá em Bauru. Em 89 eu entrei aqui na USP como aluno, eu me formei em agosto de 92 e logo comecei meu mestrado, passei por doutorado. Aonde? Qual escola? Aqui no Instituto de Química. Aqui eu sou endógeno aqui, sou prata da casa. Então, a graduação eu fiz aqui em Química, né? Sou bacharel em Química. Aí eu fiz o meu doutorado também aqui no Instituto de Química, sob orientação do professor Wilhelm Josef Bader, estudando aqueles bastõezinhos de luz, que emitem luz, o mecanismo daquela reação. Em 97 eu acabei meu doutorado, comecei um pós-doutorado sob supervisão do professor Etelvino José Henriques Bechara, estudando a degradação de resinas automotivas por ovos de libélula, que a gente ganhou o prêmio da Abrafat, da Associação dos Fabricantes de Tintas, em 2001, sobre a elucidação desse fenômeno, né? Na verdade, as libélulas colocam ovos em cima dos carros e degradam a resina, causando prejuízo para todas as empresas. Toda a indústria automotiva sabe desse trabalho aí. E a gente sabe agora como acontece, né? Aí, em 99, durante uma excursão com o professor Bechara, no Cerrado, para coleta de vagalumes, eu decidi começar um projeto com bioluminescência, na emissão de luz por seres vivos, mas com outro tipo de organismo, em fungos. E aí, em 2001, 2002, eu tive meu projeto aprovado pela FAPESP, um jovem pesquisador, quando eu comecei a estudar bioluminescência de fungos. Em 2002, eu iniciei esse projeto na Unifiel, aqui no Centro Universitário Fundação Instituto para o Ensino de Osasco. Em 2004 eu fui contratado no Instituto de Química, onde eu estou desde então. Então a gente começou naquela época, não tinha nenhuma espécie de fungo descrita no Brasil. Nesses 16, 17 anos que a gente tem trabalhado, nós descobrimos quase 20% das espécies descritas no mundo. Temos várias espécies bioluminescentes no nosso laboratório. E além de classificar essas espécies, agora, recentemente, a semana, agora que eu estou falando com vocês, vai sair um artigo onde a gente descreve todo o sistema, com colaboradores da Rússia, do Japão, dos Estados Unidos. A gente conseguiu desvendar todo o mecanismo, como eles emitem luz, desde as moléculas, da parte química, quanto da parte bioquímica, as enzimas envolvidas, quanto a parte de biologia molecular, os genes. Isso foi um trabalho que demorou 17 anos. Foi bastante recompensador porque nosso grupo aqui esteve envolvido nesse processo desde o começo. Você chegou a estudar fora, não?
Não teve. Quando eu estava acabando o doutorado, era difícil conseguir. Eu tive bolsa do CNPq durante o doutorado. Pós-doutorado foi com bolsa da FAPESP, mas era difícil sair do Brasil naquela época. E eu acabei ficando aqui, as coisas começaram a dar certo também. Na verdade, começou a acontecer o oposto. Eu tenho um aluno que veio dos Estados Unidos trabalhar comigo, e agora um pós-doc que veio da França. Então o Brasil tem atraído gente de fora, o caminho está sendo o inverso agora. Sinal que a gente está desenvolvendo ciência de boa qualidade, né? Aqui uma pergunta aqui, só para esclarecer um pouco mais, assim, isso que vocês descobriram, a bioluminescência, tem uma maneira de explicar o que é isso? A bioluminescência é uma reação química, geralmente acontece, né? Tem os reagentes e forma produto. Geralmente essas reações são acompanhadas de emissão de energia. Essa energia geralmente é na forma de calor. Então as reações podem ser emitir calor, que são chamadas exotérmicas, ou absorver calor, que são as endotérmicas. Ou seja, elas ficam quentes ou ficam frias, vai o recipiente. No caso das reações bioluminescentes, são reações químicas que acontecem dentro de ser vivo, essa energia é liberada na forma de luz visível, em várias cores, né, vários comprimentos de onda, como a gente chama. Então tem a bioluminescência de bactérias, emitem luz azul, por exemplo, vagalumes emitem no verde até o vermelho. No caso dos fungos, a luz é só verde, né? E basicamente ela está espalhada por quase todos os organismos no planeta Terra. Só as plantas são os únicos organismos que não emitem luz. E lá embaixo tem um monte também. A maioria dos organismos conhecidos bioluminescentes, porque também foi mais estudado, né, quer dizer, a maior quantidade foi descrita nas profundezas do mar. Tem vários, aí você tem peixes, polvos, que mais? Zooplâncton, fitoplâncton, vários organismos que emitem luz no mar. No caso dos peixes, são bactérias também dentro deles? Como é que é? Às vezes são bactérias, alguns peixes cultivam, tem um peixe que chama peixe-diabo, ou anglerfish em inglês, ele cultiva essas bactérias num órgão dele, fica na cabeça e ele chacoalha e emite luz, mas alguns peixes têm fotóforos, que eles têm um órgão que produz a reação, então nem sempre são bactérias. Muitos organismos não está muito claro como eles emitem luz. Aliás, esse é um objeto de estudo nosso agora. Eu tenho um projeto recentemente aprovado, com o professor Bechara e com o professor Anderson Garbuglio de Oliveira, do Instituto Oceanográfico, que a nossa ideia é estudar vários organismos bioluminescentes marinhos, para entender o mecanismo de emissão de luz. Não se sabe nada. Tem muitos organismos, inclusive terrícolas do solo, que não se sabe como eles emitem luz. Essa é uma das nossas propostas agora. Continuar esse estudo não só com fungos, né? Fungos está numa outra fase agora, a gente já sabe como acontece a reação, como são parte química, e nós vamos começar novos sistemas, novos organismos que a gente não sabe ainda como eles emitem luz, dentre os quais uma centopeia da Califórnia, que emite luz verde, que não se sabe nada do mecanismo. A primeira dificuldade é você coletar o material, né? Quer dizer, a gente tem que ir para campo. No caso de bioluminescência marinha, é muito complicado. Esses organismos são abissais, você tem que ter um submarino, o que não é muito comum. A gente tem parceiros que têm submarinos. Na última coleta, a gente coletou algumas espécies novas de peixes, de outros organismos, aí, hidrozoários. No caso, vamos dizer, mais fácil, que é coleta no solo, né? Então, no caso de fungos, mais especificamente, a gente tem que ir na floresta à noite, em noite de lua nova, sem lua, porque a lua atrapalha a coleta. A gente vai com lanterna na cabeça, a gente apaga a lanterna, anda no breu, e a gente, depois de um tempo que adapta no escuro, a gente consegue ver qualquer coisa emitindo luz. A gente vai lá, coleta, geralmente, se a luz é sem piscar, não é um vagalume, é um fungo, um cogumelo.
A gente coleta o cogumelo, identifica o cogumelo, pega um pedacinho dele, coloca numa placa e obtém o que a gente chama de micélio, que é o fungo em si. E esse micélio nos dá o material para isolar as enzimas e outros mais. Mas, basicamente, o gargalo inicial é conseguir material suficiente para extrair o substrato, os genes e as enzimas envolvidos, o que pode ser bastante difícil dependendo da quantidade que se tem, né? 90% do cogumelo, por exemplo, é água. Então, você coletar 1 quilo, você vai ter 100 gramas de material. Desses 100 gramas de material, 0,0x% ali é o que você quer. Então, tendo esse material separando e com o tempo as técnicas foram ficando cada vez mais sensíveis, né? A gente descobre primeiro o substrato. Descobrindo o substrato, você consegue localizar os genes, as enzimas e isolar. E é basicamente isso, grosso modo, é como a gente trabalha, né? Sendo qualquer organismo, desde um organismo marinho até um organismo terrícola. Tá, e no laboratório, esse isolamento, o que é? As técnicas que a gente usa de cromatografia, né? Separação, pode ser cromatografia em coluna, mas geralmente a gente usa a cromatografia de alta pressão, HPLC. A técnica principal é HPLC acoplado a massas, porque é sensível, a gente tem pouco material e tem um monte de impurezas no meio. Tendo isolado a substância por HPLC, a gente submete a ressonância magnética nuclear de próton, de carbono e de outros mais, faz ensaios cinéticos para entender o mecanismo como está acontecendo, e aí a gente, a partir disso, sintetiza o substrato usando química orgânica sintética, cinética química é físico-química orgânica, e aí vai para a parte de bioquímica, biologia molecular, que é fazer uma biblioteca de cDNA, você borrifa o substrato em cima, a colônia que estiver emitindo luz, você separa, amplifica, isola a proteína, sequencia, vai atrás do gene, vai na literatura ver o que foi publicado, se tem algo similar, e assim vai. Né? No caso de fungo, a gente descobriu 4 genes novos que estão envolvidos no sistema. Então, você tem parte de ácido cafeico, posso ser mais específico. Você parte do ácido cafeico, tem uma enzima que transforma ácido cafeico em algo, uma substância chamada histidina. Essa histidina sofre uma reação de uma outra enzima, chamada histidina 3-hidroxilase, que a gente descobriu também. Forma a luciferina fúngica, que reage com a luciferase, dá luz e forma o que a gente chama de oxiluciferina, que é o produto de oxidação. Né? Esse produto aqui é regenerado ácido cafeico por uma outra enzima e o processo continua. Então a gente tem chamado esse sistema de ciclo do ácido cafeico. Esses bichos gastam muita energia? Pois é, então todos esses sistemas dependem ou de ATP ou de NADPH. No caso de fungos aí estão envolvidos os dois, ATP para a síntese do precursor da luciferina, ATP e NADH ou NADPH no processo. Então, é um processo que energeticamente custa energia. Daí que vem a grande pergunta, né? Quer dizer, está gastando muita energia para quê? No caso de fungo, mais interessante ainda, a gente descobriu em 2015 que essa luz segue um ritmo circadiano. Então, ela tem um ciclo de 24 horas e ele emite mais luz quando é à noite. Então, se ele tem um controle fino disso e está emitindo luz mais à noite para poupar energia, significa que isso deve ter alguma função. E aí a gente entra no ramo da biologia, que é outra coisa que a gente faz também. Então, a gente foi para a floresta, fez uns cogumelos de acrílico, cobriu com cola e colocou um LED embaixo. E aí a gente capturou insetos, e frente ao controle a gente percebeu que tinha mais insetos capturados no cogumelo de acrílico com LED embaixo do que no controle apagado. Isso nos fez suspeitar que a luz serve para atrair insetos para disseminar os esporos. Seguindo isso, a gente colocou umas câmeras GoPro, sem o filtro de infravermelho, iluminado com LED infravermelho. A gente tem 1000 horas de filmagem da interação de insetos, aracnídeos, até porcos domésticos com os cogumelos que emitem luz. Então e parte disso saiu num documentário da BBC em 2017, chama Planet Earth 2. Tem
uma parte jungles que tem exatamente isso que eu acabei de falar para você. Obviamente é muito importante a ciência básica, porque se só fizer ciência aplicada, vai ter uma hora que não vai ter nada para inventar. A ciência caminha conforme você vai descobrindo. A natureza sempre é uma musa, né? Uma fonte inspiradora de conhecimento. Então, esse conhecimento básico, principalmente na bioluminescência, ela tem bastantes utilizações para marcação, para observar fenômenos que acontecem dentro da célula, sinalização celular. Você pode aplicar para o desenvolvimento de ensaios clínicos, você pode aplicar para ensaios de monitoramento ambiental. Uma sonda que foi para Marte levou um kit para testar vida em Marte usando a reação do vagalume. Que pelo menos na Terra, planeta Terra, toda vida que é conhecida depende de ATP, né? Então, ter ATP significa que tem vida, e ele tinha um teste de ATP. Se detectasse ATP em Marte, significaria que tinha vida lá, ou tem uma boa potencial de ter vida lá. Então, quer dizer, as aplicações são inúmeras, objeto de várias patentes. Toda a biologia molecular se valeu desses conhecimentos que foram adquiridos no estudo de proteínas fluorescentes e sistemas bioluminescentes para o avanço dela. Então, não só para a própria ciência básica, criando ferramentas para a ciência básica, mas criando ferramentas para todas essas áreas que eu mencionei. É muito importante. Você falou, né? Desde a descrição do fungo até a parte molecular mesmo, né? Todas as... Pois é, então, cada enzima dessa, genericamente, essas enzimas que catalisam a emissão de luz são chamadas luciferases, né? Então, a gente fala luciferase, mas luciferase de vagalume não é igual de bactéria, que não é igual de peixe, que não é igual de fungo. É só uma classe de enzimas, ok? Assim como o substrato, que é chamado luciferina, não é único. Então, a luciferina de vagalume não é igual a luciferina de bactéria, que não é igual a luciferina de fungo, ok? Então, todo o estudo desse sistema é muito importante, porque todas essas luciferases podem gerar produtos, porque o tipo de reação que elas fazem, o substrato, podem estar presentes em diferentes organismos. No caso que eu conheço mais de bioluminescência de fungos, por exemplo, eles têm uma conexão muito forte com o metabolismo de planta. Então, no futuro, posso te falar, daqui talvez 5 anos, sendo otimista, pode aparecer no mercado aí plantas que emitem luz, sem você fazer nada, só elas fazem fotossíntese e emitem luz continuamente. Você tem um objeto de decoração que emite luz, e isso está muito próximo de acontecer. Aquela do mar é Noctiluca, o que é? Dinoflagelados. Dinoflagelados são organismos, agora teve uma reclassificação, não sei, mas são, vamos dizer, algas primitivas, vai? Algumas fazem fotossíntese, outras não são autótrofos, né? São heterótrofos, mas tem outros organismos também, dinoflagelados, bactérias também. Bem que bactérias, a Livibrio fischeri, uma bactéria marinha, ela emite luz só quando ela está em grande concentração. Tem até uma foto clássica na costa de Madagascar, uma mancha enorme foi capturada por um satélite, que é uma concentração de Livibrio fischeri, emitindo luz azul. Então, os americanos gostam de estudar muito isso, porque eles investem horrores para camuflar submarino e tal, só que eles passam no dinoflagelados e emitem luz, não adianta nada, né? Eles captam no satélite lá de cima. Com certeza, meu tio, né, foi o que iniciou, o professor Bader, o professor Ville aqui, que foi meu orientador, me ensinou como ser cientista, né, como proceder, a ser crítico. O que foi sucedido pelo professor Bechara também me ensinou muito do que eu sei sobre ciência hoje, né? E de fora tem um pessoal lá que o Etelvino trabalhou em Harvard, que é o professor Hastings, já faleceu, também a professora Therese Wilson, os dois faleceram em 2014.
O professor Shimomura, que faleceu faz pouco tempo, né? Acho que um mês atrás, também é uma referência para esse meio. E todos eles têm uma origem em comum, que é o professor Newton Harvey, que tem um livro fantástico sobre bioluminescência, que ele que iniciou, vamos dizer, esse aspecto mais químico, bioquímico da bioluminescência, acho que em Princeton. Ele deu origem ao grupo de Harvard, ao grupo de Princeton e ao nosso grupo aqui, representado pelo professor Bechara, que estudou com eles lá. Então, acho que nessa linha aí foram as principais pessoas, né? O professor Ville que me mostrou a primeira reação que emitia luz, né? Fui igual inseto, né? Fui capturado por pela emissão de luz. É algo fantástico, é algo que você não consegue esquecer, né? Quer dizer, mesmo a reação química, que não depende de enzima, é algo... Tem a reação do luminol, a reação dos light sticks, dos bastõezinhos de luz, são muito bonitas essas reações, né? E quando você vê isso na natureza, você fica maravilhado, né? Não dá para não se perguntar. Como químico, você fica louco para tentar entender o que está acontecendo ali, né? Esse é meu trabalho, né? Tentar entender quimicamente o que está acontecendo. Qual é aquela que tem no chão da floresta? É fungo, é micélio. Quando você vê as fotos, elas são verdes, né? Mas é porque longa exposição. Hoje em dia, com essas câmeras novas, você tira foto com 20 segundos de exposição, 30, mas no começo, com o filme ASA 400, eu tinha que deixar quase 1 hora expondo. E aí você consegue ver a cor, né? Na floresta, você percebe que está emitindo luz, mas é incapaz de dizer a cor. Depois que você viu a cor na foto, a pessoa é influenciada a dizer a cor, né? Mas há relatos passados do livro do Harvey que mencionam que a luz de fungo é azul, ou é verde, obviamente, o que é, ou acinzentada, ou dizem que a luz é branca, porque você não consegue, o olho humano não consegue discernir cor quando a intensidade é muito baixa, sabe que porque o tipo de célula que é acionada é diferente. Cor é um outro tipo de célula que começa a ser acionada quando a intensidade é mais alta. Então, mas é fungo. São fungos que emitem luz. Bom, a ciência é importante porque, quer dizer, sem ciência não tem desenvolvimento tecnológico nenhum, né? Quer dizer, a gente precisa, e o desenvolvimento tecnológico propicia a gente entender o meio ambiente, preservar espécies, preservar o próprio ser humano, né? E avançar, quer dizer, elucidar mecanismo ou como se proteger de doenças, desenvolver novos fármacos sem ciência básica, nada disso tem solução. E mesmo se, vamos dizer, se a gente parasse hoje de fazer ciência básica, a um determinado ponto, doenças novas que vão surgir, porque ocorrem mutações toda hora, né? Vai chegar um ponto que não vai ter fármaco para ser usado, porque não tem. Eles evoluem e os fármacos, os químicos orgânicos têm que produzir novos fármacos, novos dispositivos têm que ser feitos em termos tecnológicos, e tudo isso vem da ciência, né? Sem dizer que é estimulante, né, do ponto de vista intelectual estudar isso, né? Sem ciência também o mundo fica muito, muito chato, né? Quer dizer, novos organismos são descobertos todos os dias e isso enriquece a experiência de viver no nosso planeta, né? Quer dizer, é muito importante fazer ciência, tanto aplicada quanto básica. O primeiro conselho é trabalhar, né? Tem que gostar de trabalhar, não adianta gostar de ficar só fazendo revisão bibliográfica e querer mandar, porque tem que começar, vamos dizer, lavando o tubo primeiro, né? Quer dizer, tem que ler bastante, tem que estudar e ter conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não vai saber, você não vai conseguir fazer perguntas certas. Eu acho que metade do caminho do cientista é fazer a pergunta certa. Quando você fez a pergunta certa, você começa a pensar em como responder aquela pergunta que você fez. E para responder essa pergunta, não adianta, principalmente em química, no campo que eu estou, não é teórico. Obviamente, química teórica, física teórica, matemática são importantes, mas o químico é muito experimental ainda, né? Então, é necessário que faça muitos experimentos e que não desista, né?
tem que ser, tem que insistir. Tem que insistir porque não vem fácil. O próprio mecanismo que a gente descobriu, está publicando esse mês, eu estou estudando isso faz 16 anos. Então, quem gostar de resposta rápida, nesse tipo pelo menos no meu campo, ninguém quer ficar esperando também, né? Não é que eu esperei porque eu gosto de esperar, mas às vezes as coisas são bem complexas, né? E é recompensador, né? Quando você consegue no final ter uma resposta na pergunta que você fez lá atrás, né? Então tem que ser persistente e se preparar, né? Não desistir fácil, eu acho que isso é o principal, gostar de trabalhar com o que gosta, né? Se você trabalha com aquilo que você gosta, você não desiste. Eu, pessoalmente, gosto de coisas difíceis, né? Só faço pergunta de coisa difícil e fazer por que eu me fiz essa pergunta e ter escolhido algo mais fácil, né? Aí não tem graça. Aí não tem graça, exato.